essa música que eu tô tocando aqui, eu descobri ontem, eu não conhecia, porque eu fui fazer o story chamando, né, Oi, Dani. a story para chamar, né, para live e tal. Daí eu procurei lá músicas que falavam sobre culpa. Daí eu descobri essa que chama Culpa de Estimação, do Ah, Cazuza. é? Bem legal a letra. Você tem culpa? Culpa de Você tem estimação. culpa de estimação? Você tem culpa? Tenho. Acho que tem algumas. Tem Nossa! algumas que eu Tudo, Dani. carrego. Ah, é? Quem não tem culpa deve estar meio obediente, né? Ou não? Quem não tem culpa, ou não, né? Ou não tá nem aí. Já entrou no esquema do foda-se, né? Será? Aliás, deixa eu aproveitar que algumas pessoas estão entrando aqui e eu quero já avisar uma coisa. Se algo der errado nesta live, igual a anterior, problema de internet e tal, já quero avisar que a culpa é da Karen, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, a culpa é da Karen. Porque mesmo se a culpa for minha, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É, e aí você caiu da cama e viu que no mundo não é meio assim, né? Você acordou, né, desse Não, surto aí. tem essa outra também que eu gosto, também chama Só Culpa, do da banda Oterno. Essa você conhece, né? Sim. Fico o tempo todo cansado, culpa eu não sei do que. Ah, mas com certeza você não sabe, mas o seu sofrimento sabe. Essa parte que eu acho legal. Assim, quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? O Estado. É, certo. Ou não, né? Apesar que tem, você já viu que, inclusive, existe juiz que já falou assim: não, o parlamentar já pediu escusas, está tudo certo. Você lembra? Lembro. Lembro sim. Lembra? Aliás, tem um meme que eu achei bonitinho rolando aí, né? Na verdade, uma frase, né? Eu já não sei mais identificar as coisas, assim, o que que é meme, o que que é tweet. Quando o negócio sai do tweet e vai para o Instagram, ele vira meme? Eu não sei. Mas, enfim, eu chamo tudo de meme. Mas é assim, o negócio é assim. Se, se pode fazer sem comidinhas, não é reunião e pode fazer via Zoom. É uma coisa assim, entendeu? Sei. Inclusive, a minha É assim, reunião foi via Zoom. reunião é que tem comidinhas. Não, Ah, inclusive foi é? via Zoom. Então, Às vezes é mais fácil você conversar uma coisa de 30 minutos online com todo mundo do que você resolver, marcar uma reunião e deslocamento, enfim. Mas, Márcio, hoje mesmo eu estava vendo aqui no jornal que parece que a galera quer ficar home office, né? Não sou tão a favor, não, viu? Já fui mais. Mas, sei lá, eu acho que eu gosto da socialização e acho que E acho assim, se você trabalha em casa falando que você tem mais tempo para a família, alguma coisa você está errando na qualidade de tempo para a família ou no seu trabalho, né? Porque, bom, pelo menos para mim. E a gente vai falar sobre a culpa. E aqui, aparentemente, nós temos as mulheres, eu não sei se o Kurt está aqui ainda porque eu não consigo ver, mas a gente sabe que a culpa da desgraça da humanidade é o homem. Não o homem é a humanidade. É o gênero masculino, né? O gênero homem, vou te contar, não é? Hein, Márcio? Você acha? Mas o que é culpa, Márcio? A gente resolveu falar sobre culpa e a gente acabou conversando sobre uma série de coisas e a gente sabe que a culpa ela é tão ruim assim. Primeiro, psicólogo, o que é culpa? Desculpa introduzir você na conversa tá assim. eu já entendi a sua tática, né? Você gosta de fazer o briefing, aquele preparo antes, aquela preliminar, porque você gosta de ficar
me cobrando o roteiro depois. E se eu não sigo o roteiro, é para eu me sentir culpado depois, Não, né? Márcia, que eu adoro preliminares mesmo. Sei. Quem não gosta? Sei. Vamos lá. Bom, a culpa. Vamos pensar assim, vamos comparar. Eu estou muito grande na tela hoje, eu não estou cabendo aqui, eu acho que eu estou inchado. Olha, tô igual eu vou falar para você que eu também arrumei um esquema aqui por conta disso, viu? Porque também tá difícil aqui o tamanho da minha bochecha, olheira. Olha, gente, que coisa mais linda. Toulouse-Lautrec. Olha que bonitinho. Eu tentei fazer um fundinho aqui bonitinho, porque meu quarto é uma zona. Mas enfim, vamos lá. Tá Foco. diferente aí. Tá diferente mesmo. Não tô mais pra janela. Foco. O que é culpa? Eu gostava de ver a janela do vizinho, o do outro prédio lá. Eu gostava. Interesseiro. Então, culpa. Janela indiscreta. Culpa e responsabilidade, né? Quando a gente pensa em culpa, a gente sempre tem uma ideia negativa, uma ideia de constatação de algo ruim, né? Sim. Então, por exemplo, fulano tem culpa, ou seja, ele foi responsável, ou ela, para não ficar nessa coisa aí de que é só coisa de homem. Ele, elo, né? Ele, elo. Enfim. Né? Fez alguma coisa que não foi certo. Você não, quando alguém faz alguma coisa boa, você não diz que ela teve culpa. Certo? Não, a não ser que você diz que era... A não ser que você esteja assim, num contexto muito assim, a culpa da minha felicidade é sua. Não, a culpa está sempre remetendo a algo negativo. Só se for de brincadeira, né? Então a culpa sempre está ligada a algo ruim, algo, uma consequência ruim. É algo negativo. Então, fulano culpado, algo negativo, né? Uma perda. Quebrei alguma coisa, alguma coisa que deu errado. E você... Por exemplo, assim, eu fui ter irmão muito depois. Eu fui ter irmão, eu tinha 18 anos, né? Então, assim, você tem umas irmãs que são um pouquinho mais próximas do que esses 18 anos aí, do que entre eu e meu irmão, né? Sim. Então, provavelmente rolava umas coisas, quebrava alguma coisa, riscava alguma coisa, dava alguma coisa errada. A culpa é de fulano, a culpa é da Karen, a culpa é de outro, a culpa é sempre tal. do caçula, então, né? A culpa é sempre do menor. Subentende, né? Que vão pegar. Por exemplo, assim, você é professora, certo? Se um aluno vai bem, ele fala: professora, eu estudei, eu me esforcei e tal. Agora, se ele vai mal, ele já fala: professora, a culpa é sua, você pediu na prova uma coisa que eu não estudei, que eu não sabia que tinha que cair, você perguntou de um jeito que eu não entendi. Você sempre joga para o outro, porque é ruim, porque o que é bom a gente traz para gente. A ideia de bom traz recompensa e a ideia de culpa traz punição. É isso? Exato. E ninguém gosta então, de ser punido, né? Daí a gente passar o cheque para frente. Quer dizer, há controvérsias isso de gostar ou não gostar de ser punido. Há controvérsias. Tá. Mas vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado. Então, assim, quando você se declara culpado de alguma coisa, ou alguém declara você culpado de alguma coisa, houve uma constatação de que alguma atitude, alguma ação ali foi feita e que resultou em algo ruim, uma consequência ruim. Certo? Isso é culpa. Então a gente parte do princípio que a culpa... Diga. Então a gente parte do princípio que a culpa é algo que deu errado, é algo negativo. Correto? Exato. Tá. Exato. O juiz, ele... tudo bem que tem juízes, né, só que com convicções e tal, mas enfim, teoricamente, em um processo judicial, principalmente criminal,
ele chega lá numa sentença no final e se ele declara uma pessoa culpada, ele fala, declaro fulano culpado por causa disso, 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 e deverá cumprir a pena desta maneira por tanto tempo. Exato. Você não declara, o juiz não fala, declaro fulano responsável. Sim. Sei lá, não me ocorre outro verbo agora. Você declara culpado. Sim. Por mais que seja sua responsabilidade, foi sua culpa. Aliás, Márcio, falando assim de julgamento, de juízo, essas coisas, existe aquela culpa que você é culpado, mas não era a sua intenção fazer, o tal do, sei lá, do culposo, e existe aquele que você Exato. planejou o ruim, você planejou o errado, e você foi lá e fez consciente do que você queria e mandou ver. Certo? Isso. Que é o doloso. Exatamente. Né? Quando tem dolo. Exato. Né? Então, daí você já traz essa questão, né? A gente pode até ser culpado de determinadas coisas, mas não ter consciência disso. Então, sim. se eu faço alguma coisa que resulta em algo ruim, mas eu não esperava aquilo ruim acontecer, eu não tinha consciência de que aquilo podia acontecer. Então, eu me percebi como culpado por aquilo depois. Sim. Certo? Você pode... Agora... A culpa, você pode ter a consciência, ela pode ser imputada a você. Também pode ser pode. Não é? Né? Você pode tomar consciência disso depois, porque alguém lhe fala, olha, o que você fez resultou nisso. Sim. Ou pode acontecer isso que você está falando também. Você não tinha consciência daquilo, alguém diz que aquilo foi culpa sua, que aquilo aconteceu como consequência da sua ação, você acreditar naquilo, mas não necessariamente ser. Exatamente. Você acredita naquilo que dizem para você. Falando nesse esquema de culpa, a culpa remete à punição, certo? Vamos lá. Todas as culpas, nem todas as culpas vão parar num tribunal, correto? Sim. Pelo menos num tribunal propriamente Sim. dito, com o juiz do Estado. Mas a culpa a gente sabe que não é só isso, né, Márcio? A gente não está aqui para falar desse tipo de culpa. A gente está aqui para falar de qual culpa? Daí tinha que chamar algum operador do direito daí para estar falando sobre isso. A gente usou só como exemplo, né? A gente está aqui para falar sobre a culpa que a gente carrega. Sem saber que está carregando. A nossa culpa do dia a dia. A nossa culpa do dia a dia. A nossa culpa do cotidiano. Sim. Certo? E essa culpa... Aquela culpa tipo assim, Nelson Rodrigues, assim. A vida como ela é, né? E deixa eu te falar uma coisa. Não sobre essas culpas que a gente carrega, a gente tem como identificá-las, não tem, psicólogo? Sim, consultando sempre o psicólogo ou a psicóloga. Aproveitando. E ainda falando, já eu vou falar com o psicólogo, mas vamos lá. A sociedade pune? Você se pune? Essas culpas do dia a dia que não está na lei, mas a gente, fiz uma cagada. A gente é punido? Que tipo de punição existe para os culpados do dia a dia? Eu sei um monte. Olha... Eu conheço um monte de né? punições. Por exemplo, uma tá famosa, cancelamento. Cancelamento, é verdade. Já foi cancelado. Como é que se diz? Não sei o que de reputação, né? O quê? É quando começam a falar mal de alguém na internet, né? Esqueci o nome. Desmanchar a reputação. Alguma coisa Esqueci, tem um. Sim. Atingir a reputação. Esqueci o nome. Reputação, que coisa importante na vida da pessoa, e ainda envolve uma palavra que não é lá muito bem de boa, reputação, né?
Mas e aí? Reputação é importante? O que é reputação? Mas vamos por parte. Antes da reputação, talvez a reputação seja um atestado de não tenho culpa de nada, né? Mas e aí? As culpas do dia a dia são punidas, certo? Ou não? Como elas são punidas? Que culpas são descobertas, né? Mas tem culpa que não é descoberta, mas ela tá lá e você se pune. Alguma punição tem que ter. Não são psicopata ou sociopata ou não? Ó, por exemplo, se você nem se sente vamos pegar, por exemplo, vamos pegar de novo a questão de irmãos, assim, lá quando são novinhos, né? Então, sei lá, tem um determinado irmão que tem um outro irmão, sei lá, mais novo, por exemplo. O irmão mais novo pega e derruba alguma coisa e quebra. Daí chega em casa, o irmão mais velho pega e fala, foi o mais novo que quebrou, tal. E o coitado do mais novo não sabe nem falar direito ainda, tal, e na verdade foi o mais velho, desculpa, tava trocando. Foi o mais velho que quebrou, ele bota a culpa no mais novo, que o coitado não sabe nem falar direito ao menorzinho. Ele imputa a culpa ao menorzinho. A culpa, né? Alguém descobriu? Não. Certo? Não tinha câmera na casa, nem nada, né? Sim. E daí, digamos que o mais novinho realmente fica ali com a culpa e beleza, o mais velho ficou de boa, tal. Teve punição? Não. Pelo menos na prática, não. Então, agora, e se esse mais velho começa a aprender que é errado mentir? De que não é bom mentir, de que se mentir, Deus está vendo. Se mentir, vai apanhar. Se mentir, vai ficar de castigo. Vai para o inferno. Jesus não gosta. Né? As pessoas não vão confiar em você, os amiguinhos não vão confiar em você, certo? A ele é imputado um código de punição. É isso? Isso. Daí, por exemplo, da próxima vez ele pode pensar, eu não vou botar a culpa no meu irmãozinho, porque senão Deus está vendo e daí Deus vai criar alguma coisa de ruim para mim, vai me punir. Né? Tanto é que, pelo menos a Igreja Católica, não sei exatamente as outras, mas a Igreja Católica tem um jeito de você meio que se livrar um pouco disso, que é a confissão. A confissão. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente entrar na confissão, então a culpa é inventada? Ela é socialmente construída? Eu acho que algumas sim e outras não. Então, por exemplo, se eu resolvo matar alguém, eu vou lá e mato. A culpa é minha. Foi uma escolha minha. Eu sabia que fazer aquilo ia destruir a vida da outra pessoa. Certo? Sim. Agora, em algum momento na sociedade, criou-se a ideia de que eu não posso matar o outro. Sei. Mas... Porque senão... Sim. Só que assim, existem pessoas que não precisam de uma regra para saber que ela não pode fazer algo. Ou todo mundo precisa de uma coisa externa, de uma lei, de regra e normas para saber que está errado? Eu acho que tem coisas que a gente aprende através das regras que a sociedade nos impõe e tem outras que a gente aprende através da experiência. Então, por exemplo, você, Karen, estava lá no sofá, você tinha lá 3 anos de idade. Uhum. E você pegava, subia no sofá e pulava no chão. Subia no sofá e pulava no chão. Daí a sua mãe falava, Karen Delnia, você vai se machucar. Vou nada. E você, mãe, não vou. Vou nada. E pá, de repente, puf, cai, bate a cara na cadeira e daí abre um rombo aqui na testa. Certo? Através da experiência, você viu que fazer aquilo poderia provocar algo de ruim.
Então, pela experiência, você aprendeu que aquilo não ia dar certo, Então, né? então assim, Agora, tá, pela experiência, pelos outros, existe alguma coisa dentro de mim que pode ser que me indique, melhor eu não fazer isso, ou diga. não, assim, porque aparentemente, não sei, posso estar errada, mas aparentemente existe algo que se chama meio que assim, solidariedade? Não. Empatia? Hum, De que é uma coisa que você não vai fazer porque você sente que não rola fazer isso com outra pessoa. Por exemplo, a mãe. Vamos voltar lá hum, para sei lá, a mãe e ela teve o bebê, ok? E ela tem coisas que são naturais, que ela sabe que não vai fazer, que não pode fazer, que o bebê morre, que o bebê vai embora e não volta mais. certo, Isso daí é algo certo. humano? Tem algum ponto que é humano que a gente para pensar? Para pensar, não. Talvez seja instintivo, um freio instintivo para essa relação nossa com perigo, ou com. Estou falando em relação ao perigo Olha, mesmo. olha, acho que isso até você, da parte da filosofia, consegue até me dizer melhor, mas eu acho, eu acredito, pelo menos, uma coisa meio religiosa, assim, que o que vale é a preservação da espécie, né? Porque assim, vamos pegar que nem assim, ok, existem filósofos que dizem que o humano é inerentemente bom, outros que dizem que o humano é inerentemente Cretino. mal. Eu gosto da palavra cretino. Eu acho, eu acho que o humano ele é inerentemente em busca do seu prazer, em busca daquilo que ele considera bom, que traz para ele sensações e sentimentos positivos. Porque vamos pensar assim, Então, se você, se fosse possível você alimentar uma criança sem educá-la, tá? Alimentar uma criança, manter ela, sei lá, viva, sem criar afeto nem nada. Sem dizer nunca. Você imagina, você nunca dizer não para uma criança. Você nunca impedir ela de fazer alguma coisa. Ela ia fazer de tudo. E ela só ia deixar de fazer aquilo que fosse ruim para ela. E ela ia continuar a fazer tudo aquilo que fosse bom, em busca do prazer. certo? Se ela vai Em lá, busca do se prazer e ela da vai lá, por sobrevivência. exemplo, se ela vai lá, por exemplo, bota a mão no fogão e queima a mão, e aquilo dói, ela para de fazer aquilo. Mas se ela come um prato de brigadeiro e ela gosta daquilo, amanhã ela vai querer brigadeiro de novo, até a hora que ela enjoar, ou até a hora que ela quiser outra coisa que seja mais Ou gostosa, até que a hora pareça que ser ela mais passar gostosa. mal de tanto que ela comeu. Talvez, talvez, e ela vai tentar outra É coisa, interessante quando a gente né? fala dessas questões assim, humanas e sociais, tentar um pouco separar, porque a experiência ela é incrível, ela precisa existir. A convivência social, ou mesmo se você estiver perdido sozinho, não dá para você fazer tudo. Você imagina quantas pessoas, antes de descobrirem que tal coisa matava, comeram essas coisas que matavam, não é? Então, assim, é isso que você falou, a busca do prazer e a busca da sobrevivência. E isso implica Por exemplo, em o que que ter leva. experiência, só um minutinho. E essa busca, tanto do prazer quanto da sobrevivência, implica em experiências com a natureza e com o outro. Aí vai se consolidando experiências do tipo, pode, não pode. E aí normas e regras vão surgindo dessas relações. Algumas regras e normas acabam ficando pela convivência. A gente chama isso de consuetudinário.
vou gastar meu latim assim. Não está na lei. Mas a gente convive, ok? Agora, existe aquelas que a busca pelo prazer e a busca pela sobrevivência é tão intensa que a gente precisa criar regras rigorosas e a punição pela própria sobrevivência Por do exemplo, grupo. também, né? Agora, por exemplo, você que é professor, daí a gente volta para o grupo. Você que é professora, tem aquela situaçãozinha clássica que, inclusive, a cinematografia americana traz muito, que é aquela coisa do cara fortinho, do cara que bate em todo mundo, e do garoto mais fraquinho, mais mirradinho e tal. Por que que o garoto mirradinho não vai para cima do garoto fortinho? Por medo. Sim. Por medo de apanhar. Simples. Porque a vontade dele era descer o cacete no outro. Mas pela sobrevivência, certo? o medo também é parte da sobrevivência, eu vou ficar na minha. Sim, o medo também é parte da sobrevivência. Não é por culpa, certo? O garoto mais novinho não bate no mais Velho. forte, mais velho, né? no mais O forte. menorzinho não bate no mais forte, né? Por medo, não por culpa. Agora, se você pegar esse mais novinho e menorzinho, desde de novinho, você dizer, olha, não pode bater no amiguinho, é ruim, não pode, violência não pode, violência não pode, violência não pode. Além do medo, ele vai ter medo da culpa também. Vai que eu acabo, né, fazendo alguma coisa, tal, então não pode, Deus não gosta, Sim. alguma coisa assim. Acontece. Para a coisa não virar um boné velho, para não virar a barbárie pura e somente, foi necessário meio que instituir a culpa, meio que criar artifícios para que a gente se sentisse culpado sem ser só através do medo ou da experiência. Mesmo. A gente precisava carregar um código interno, uma espécie de lei interna para onde a gente fosse. Um código moral para onde a gente fosse. Uma ética, alguma coisa assim, para onde a gente fosse. Então, porque senão... Então, culpa é um controle Diga. social? É uma forma de controlar a sociedade? Serve. E a sociedade serve para controlar, a sociedade pune quem não se submete ao controle? Quando descobre, sim. Tá, mas ela pune. Às vezes não descobre. Mas ela pune. Em geral, sim. Mesmo porque existe um benefício em você culpar alguém. Existe um benefício em você apontar o que há de errado em alguém, certo? Porque se você está apontando a culpa de alguém, existe uma chance das pessoas verem você como não culpado. E também tem gente que gosta de punir. Tem gente que gosta de ver, né, o sapo pular na frigideira. Não é à toa que a gente adora punições públicas. A gente filma, a gente põe na internet. Linchamento. Né? Existem os linchamentos. E isso não é uma coisa de hoje, de internet, não, gente. Isso é quase pré-histórico. Mesmo porque a violência ensina mais do que a gente imagina. Mas... depende. Pera. Deixa eu me recolocar aqui, calma aí. A violência, ela também é um método de ensino. Sim. Ela ensina. E ela tem um ensino muito eficiente, mas ela programa de forma eficiente o grupo, a sociedade. Por quê? Porque eu vejo uma pessoa queimando em público, tipo as mulheres, judeu, bruxas, com todo o respeito, aqui estou falando da Idade Média, e há uma forma de você controlar pelo medo, pelo sadismo, pela loucura as pessoas. Então, eu não quero estar assim, então vou ficar na minha, certo? Existe esse tipo, e as pessoas, é notório que o ser humano
sempre usou em variadas culturas a violência como forma de controle, e a gente usa, a gente só não queima em praça pública, mas queima a reputação da pessoa. Né? Agora, sim, eu acho que daí, entrando para aquela coisa que você falou da preservação do seu grupo, do seu clã, por exemplo, assim, se você, digamos, por exemplo, você mora em São José dos Uma Campos, péssima daí internet. parece lá, digamos que você está lá no seu Instagram e vem lá uma notícia do Vale, Uhum. né? Sei lá, senhora roubada na rua e apanha do ladrão, por exemplo, certo? Se você abre e câmeras de segurança filmaram a ação, você abre lá, beleza. Você abre lá e vê lá, é uma senhora qualquer, uma senhora que você não conhece. Sim. Você olha, você pensa assim, puta que pariu, né? Ou cidade, ou violência, tal, não sei o Onde esse quê. mundo vai parar? Nossa, a pobreza. Não, ou mesmo assim, digamos que até cria alguma empatia. Nossa, muita gente passando fome e tal, acaba criando isso. Beleza. Agora, e se fosse a sua mãe? E se logo em seguida esse ladrão tivesse sido pego pela população e linchado? O sentimento seria diferente Seria. se esse ladrão tivesse roubado uma senhora que você não conhece ou tivesse roubado a sua mãe, Sim, tivesse batido na sua mãe. sei. Os sentimentos são passionais, né? Eles são. Sentimento, não dá pra gente acreditar em sentimento. Sentimento, ele engana a gente o tempo todo. Esse é um exemplo clássico, né? É, com a minha mãe não pode. Com a minha mãe eu quero pena de morte. Mas com outro lá, não. É fruto do sistema. Agora vamos mudar um pouquinho. Agora vamos mudar um pouquinho a história. Se você fosse a mãe do ladrão, É por isso, Márcio, que existe uma lei acima das nossas paixões, desejos e sentimentos de raiva, de amor, de sobrevivência, de prazer e de medo. Porque se a gente for deixar por nós. então, o que eu queria trazer era a reflexão a respeito do seguinte: nós temos uma tendência, primeiro, a preservar o clã, a preservar quem é nosso. Sim. A gente tem uma tendência a se solidarizar, a ter uma empatia maior com quem faz parte do meu grupo, que era o primeiro exemplo. A senhora poderia ser a sua mãe, eu não poderia ser. Sendo a sua mãe, o sentimento de revolta seria maior da sua parte. Invertendo, tá? Se você vê a notícia também, se o ladrão não fosse seu filho, você ia olhar, você ia pensar, putz, grilo, olha só como é que tá a cidade, beleza. Se o ladrão fosse o seu filho, você ia ficar preocupada. Você ia se sentir muito mal, provavelmente, de você ver o seu filho sendo linchado na rua. Certo? Certo. Então, daí, para você ver que essa questão de apontar a culpa do outro, de mostrar o defeito do outro, depende muito de quem é esse outro. Se esse outro faz parte do meu clã, se esse outro faz parte do meu grupo, eu alivio. Agora, se ele faz parte de outro grupo, ou se então faz parte de um grupo rival, opa, melhor ainda. Então é isso que a gente. Então, só para fechar a ideia, eu sempre acabo, a gente acaba trazendo para o aspecto político. É o que acontece, por exemplo, com essa polarização agora. Às vezes você vê políticos com condutas semelhantes, com BOs nas costas semelhantes, tal, e só que daí, né, se é o meu político, opa, foi sem querer, veja bem, agora se é o político rival, detona ele. É aquela história, né? Pau que certo? bate em Chico, não bate em Francisco?
É isso? Deveria. Então, mas é Deveria. isso, né? É porque eu sou péssima desses provérbios e dessas frases. Não, assim, o correto é pau que bate em Chico deveria bater em Não, Francisco, sim. né? Se não bateu é porque, Só que né? assim, esse tipo de situação a gente chama de culpa seletiva ou relativização Culpa da seletiva. culpa, ela cabe para quem? Né? Vamos aqui socializar, de fato politizar isso daqui. Ela é de quem? Historicamente, ela sempre recai sobre um certo grupo, né? As minorias, fazer o quê, gente? Não é papo de lacrador, são as minorias. Simples, as minorias não têm como se defender. Ou pouco têm como se defender. Acho que além disso daí, a elite, a gente tá Tá divagando, hein, bom, dona daqui a pouco a Karen? gente Ai, ai, ai. volta. Quer dizer, daqui a pouco não. Fala Mas isso que eu vou entrar num outro assunto aqui da culpa. tá, deixa eu dar uma de Gessé Souza aqui. A elite, o que acontece é que a elite tem mais condições de dizer quem é culpado. Primeira coisa, quem que define as leis? A elite. Antes, quando não tinha tanto as leis, quem que definia as leis, entre aspas? A igreja, que era uma elite. Ou que pelo menos estava a serviço da elite, dos reis e tal, e daí então estava ali, né? Não é à toa que tem muita igreja cheia de ouro. Não, sim. Né? Então, assim, quem acaba definindo qual é o grupo que parece mais culpado é a elite. Porque ela define a verdade. Essa semana, não é? Essa semana, puta, não sei se você viu, um vídeo assim, agora eu acho que é americano, alguma coisa assim. Aparece assim, dois rapazes, parece que é uma loja, um shopping, alguma coisa assim, dois rapazes discutindo. Um é branco, outro é negro. Talking to an Andrew. Get up. Get up. Get up. You go outside right now. You go outside right now. You're talking to an Andrew. What are you gonna do? You know I can have my face. I can have my face. Come outside. Come outside. Oh shit! Yo. No, bro. Chill. Brian, get out. Brian, leave. Holy shit. Nah, nigga. What the Holy shit. Oh no. Holy fuck. Yo, it's because he's black. Racially motivated. A impressão que dá, tudo bem, não tem um vídeo inteiro, mas a impressão que dá é que o rapaz branco estava provocando o rapaz negro, certo? Uhum. Quem dá o primeiro empurrão é o rapaz branco. E o rapaz negro não aguenta e parte para cima. E os dois se embolam lá e tal. Parece a polícia. Pula um policial no rapaz negro e um policial no rapaz branco, para separar os dois. Aquela coisa de imobilizar e tal. Imediatamente, o rapaz branco é colocado em um sofá, sentadinho, e o policial que pula em cima do rapaz negro, pula nas costas do rapaz negro, já vira o braço para trás e algema. Sim. Por quê? Como assim? Então, aí a gente pode dizer que a culpa, as punições pela culpa, elas têm cor, elas têm endereço, elas têm CEP, né? Elas têm histórico. Mas, assim, nesse assunto, mas fora desse assunto, ainda falando sobre a culpa e a sociedade, então a gente já chegou aqui a entender, a gente já pode concluir, assim, uma primeira parte, de que a gente carrega um senso de sobrevivência, prazer, medo, que nos ajuda a entender e a se ver meio aí que no mundo, do tipo, não dá para bater no grandão, dá para bater no pequeno, né? Enfim, esse negócio do cara, ele sobrevive comendo isso aqui. Se eu roubar, se eu levar para mim, vai ter. Ou seja, a gente vai entendendo o mundo a partir do prazer
e das recompensas pelo prazer, das recompensas pelo o que você faz errado. Tá, vamos pular um montão de tempo e vamos, assim, uma sociedade já moderna, né, com leis e tudo mais. Existe a punição legal, né, constituída aí, a gente, como o Márcio explicou, a gente sabe que tem todo um processo filosófico, histórico, político, que determinou que fossem as elites, sejam sacerdotais ou não, que fazem as leis e a gente obedece. Beleza. E a punição que não está na lei, mas nós somos punidos? Tá. Então, foi isso que eu acabei divagando aí e pulei, né? Que existe, a gente está querendo falar da culpa individual, da culpa, como a gente falou no começo, a culpa nossa de cada dia, mas antes, né? porém, eu queria colocar aqui uma coisa. A gente pensa que punição pelas culpas, elas são algo assim, que todo mundo vê, Não. As culpas sociais, elas acontecem de várias formas. A gente separa uma pessoa do grupo, a gente faz um grupo à parte para condená-la e julgá-la no WhatsApp. Entende? A gente pune as pessoas por elas serem diferentes. A gente pune as pessoas até por medo delas, né? Preconceito. A gente pune pelo próprio medo, né? A gente faz fofoca, né? A gente... eu não estou fofocando, só estou fazendo comentário. Não é? Não, eu só vou comentar, né? Mas o que a gente está fazendo? Socialmente falando, a gente está julgando e condenando essa pessoa. Na verdade, você está condenado a quê? A sofrer bullying. Você foi condenado a quê no decorrer da sua vida? Eu já fui condenada esteticamente por não estar dentro do padrão, mas calma aí, que ainda tem uma parte dessa condenação que eu assinei embaixo, né? Eu já fui condenada por ser nerd na turma. A Tina tá aqui, ó. A Tina tá aqui. Uma amiga minha aí, ó. Já fui condenada por ser nerd, ok? Já fui condenada por ter amigos, não concordar com o que eles fazem, e aí, quando todo mundo descobria, um adulto descobria, só pode ser a Karen. Entendeu? Eu já fui condenada, eu já fui punida, então a gente não chama a Karen. Não chama a Karen pra ir. Não chama ela, porque ela é dedo duro, não sei o quê. Não é? Existem pessoas que são punidas pelas suas ideias, pelo seu gênero, pela sua sexualidade. Quando a gente fala de culpa, é inevitável a gente falar da violência do julgamento que não vai para nenhum júri, mas ele fica nesse júri populesco. E aí é que eu quero trazer o problema. O júri oficial, um tribunal, ele é julgado dentro, por mais que tenha falhas, existe um julgamento dentro de uma tipologia de crime ou ali de coisa errada. Precisa de provas e evidências. O julgamento social, você não precisa de ter provas e nem evidências. Você só precisa achar. Você só precisa achar e achar um grupinho maior que ache igual a você. Entendeu? É aí que nasce o bullying. Ok? É aí que nascem as atrocidades com a qual a gente cresce e ainda como adulto a gente precisa conviver. Então, assim, racializando todo esse assunto, tem um livro, nossa, inclusive aquele livrão ali, olha, bem grandão, não dá para ver. Existe um livro que trata de uma questão como essa cor, né, da cor aqui no Brasil ser um erro de cor, um erro de origem. Mas sua origem é indígena. Mas sua origem é africana. Mas a sua origem não é aristocrata. Então, assim, a culpa e o julgamento, num âmbito mais sociopolítico, ela define poder. No âmbito mais social, ela controla a sociedade. E ela nos controla. E é por isso que, ultimamente, esse negócio que você falou aí de acabar com a reputação de alguém, entendeu? Ela tem dado bastante justiça. Eu vou te levar para a justiça. Porque não é justo você acabar com a minha reputação. Se torna uma arma.
a minha reputação é o meu atestado de que eu sou gente boa, gente fina, pode acreditar em mim, entendeu? Agora, uma vez que a minha reputação foi manchada, né, dependendo daquilo que eu fui condenado, eu tenho que vender a minha parte no Flow, porque meu nome não pode nem ser vinculado a nada, porque aquilo vai virar culpado também. Então, marginalizar, quando a gente olha para a sociedade marginalizada, quando a gente olha, marginalizada que é posta à margem, tá? Quando a gente olha para as crianças marginalizadas, quando a gente olha para os jovens marginalizados, eles foram julgados e condenados de alguma forma pela sociedade, tá? E eles estão pagando uma pena sem estar numa cadeia. Então, é uma coisa assim muito séria. Agora, a culpa, criar a culpa como um mecanismo de defesa faz parte, gente, porque se as pessoas não se sentirem culpadas pelo que elas fazem, ou não pensar que vão ser punidas porque assim, eu não vou fazer uma coisa porque eu me sinto mal em fazer. Tudo bem, eu sou a Karen, mas tem gente que até estando na lei que não é para fazer, ela faz. A gente lida com todo tipo de gente. Inclusive aquelas pessoas, que agora eu vou dar o gancho para você, que criam culpas na gente, a gente aceita e leva. A gente leva essas culpas para sempre. Algumas culpas são frutos da nossa autocondenação. E aí, o psicólogo Márcio continua falando sobre essa questão. Com vocês, Márcio. Então, eu acho que essa construção da ideia de culpa, ela é e foi necessária para a civilização, né? Já tem aquele livro do Freud, antigamente falava-se mal-estar na civilização, daí nas últimas traduções tem sido mal-estar na cultura. Tá bem aqui. Tá aí? Tá. Ah, é? Não foi combinado, então, mas ele tá bem ali. Né? Outro também que é bem legal é Totem Tabu, outro também é O Futuro de uma Ilusão. Acho que são livros legais para eu estar falando nessa questão sociológica, assim. Mas a culpa foi necessário ser criada para a gente poder conseguir viver em sociedade, assim. Porque eu sei que às vezes tem lá o pessoal meio gratiluz, assim, que pensa, não, a gente está na era de aquário, as pessoas vão se dar conta de uma nova forma de consciência, tal. Meu, seria bem legal, cara. Mas não vai rolar. Fala-se muito de renovação. Fala-se muito de renovação, tal. Eu não quero criticar, assim, porque eu acho que eu tenho um conhecimento o ser humano tem um conhecimento muito restrito das coisas para dizer o que está rolando no universo, assim. Mas a experiência nossa, terrena, humana, mostrou que o ser humano precisa se sentir culpado para não fazer merda. Para não ir no vizinho do lado e dar uma paulada na cabeça dele porque ele está com som alto, por exemplo. Dá certo? vontade. Ele precisa. Mas tem um freio dentro da gente. Né? E daí, existem, eu acho que, construções saudáveis e construções tóxicas, não saudáveis, de culpa. Então, quando a gente é lá, pequenininho, beleza, que nem a gente estava falando, quer fazer uma coisa, vai lá o pai e a mãe diz que não pode, tal, não pode, não pode, não pode. Isso vai fazendo, vai jogando para a gente quer viver com base no princípio do prazer, que é a satisfação das nossas necessidades, a satisfação dos nossos instintos, dos nossos desejos, que são infinitos, né? Schopenhauer que fala que a gente tem um desejo infinito, termina um, já começa outro. O pêndulo, tal, né, do prazer lá e da satisfação. Tanto é que Freud se baseou muito em Schopenhauer e tal, e tem o princípio da realidade,
que é a ideia de que eu não posso tudo. Porque se eu fizer tudo o que eu quero, eu vou ter algo de ruim. Quando a gente é muito pequeno, a gente precisa que essa consequência ruim seja colocada pelos adultos, através do não, através de um castigo, através de uma espécie de chantagem, vamos dizer assim, olha, se você fizer Eu sou boa isso, nisso. você já não vai ser... Se você fizer isso, que eu não quero, o pai e a mãe já não vai gostar tanto de você. Aliás, E assim, é uma tática, né, de adultos que corrompem crianças atacar pela culpa, né? Envolvê-la pela culpa, ó. Vai acontecer isso. Então, o ideal, isso é muito difícil. O ideal é que a gente consiga construir uma culpa baseada na realidade, que a gente consiga construir uma culpa muito mais com cara de responsabilidade do que com cara de pecado, por exemplo. Ou com... A gente consegue lidar melhor com aquilo que a gente faz de errado ou com as nossas escolhas se a gente conhece a realidade, se a gente tem uma ideia melhor das consequências daquilo que a gente faz. Agora, se o adulto pega e chega para a criança, não faça isso, e a criança pergunta por quê, e o adulto fala, porque eu não quero, ou porque é errado, morre aí a explicação, a criança pode até deixar de fazer, mas ela não vai saber por quê. A construção da ética de uma criança, né? E entenda-se também para a sociedade. Mas quando você tem uma criança sob sua responsabilidade e você cria uma ética hipotética, ou seja, hipoteticamente você vai fazer isso e vai ganhar aquilo. Ou se você fizer, você perde. Ou assim, ela não pensa, ela vai crescer com aquele pensamento ético assim, eu não vou fazer o certo pelo certo. Eu vou fazer baseado no que eu ganho ou que eu perco. É por isso que essa criança ou esse adulto, ele cresce cometendo seus pequenos atos errados e se ninguém descobre, tá tudo bem. Quando se descobre, aí ele vai tentar se safar e tudo mais, mas é o princípio ético. O que é ética? Né? A ética, ela é baseada aquela famosa história, Márcio, você para no semáforo vermelho por quê? Você não quer tomar uma multa? Porque você pode matar alguém? Ou porque você pode morrer? Ou porque você não quer estragar seu carro? Uhum. Né? O que te motiva a decidir de um jeito e a decidir pelo outro? O que te motiva a decidir pelo bem do outro, que eu não tenho nada a ver com ele, nem conheço ele, e o que te motiva simplesmente a pensar somente em você. Pode parecer que não, mas é a educação que você tem desde o princípio aí, dos pais e tudo mais. Você me trouxe aí um exemplo, falou disso e me lembrei de um exemplo interessante que foi o cinto de segurança. Inicialmente, a gente começou a usar cinto de segurança com medo da multa. Certo? Me lembro. Agora, todo mundo hoje usa o cinto de segurança só com medo da multa? Não. Primeiro, algumas pessoas já adquiriram o hábito. Segundo, depois de um tempo de todo mundo usando o cinto de segurança, surgiram estatísticas dizendo que o número de mortes em acidentes diminuiu. Ou seja, isso traz para você uma realidade de que usar cinto de segurança diminui a chance de você morrer caso aconteça algum acidente. Então você começa a criar uma ética, uma ideia de recompensa por aquilo, mas inicialmente você teve que aprender através da punição. Sim. Certo? Então, vamos pegar esse exemplo. Deixa eu pegar esse exemplo em relação à educação de uma criança. Então, talvez quando a gente é criança, a gente começa a aprender as coisas um pouco através da punição.
Então, por exemplo, olha, você pode até chegar, e isso também aconteceu, por exemplo, na implementação da multa para o cinto de segurança. Também foi falado, olha, diminui acidente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, trazia estatísticas de outros países, tal. Então, você pode dizer, por exemplo, vamos pegar uma coisa muito atual, dizer, olha, está na hora de, às 8 horas da noite, está na hora de você desligar o celular, porque senão, se você ficar com a tela, vai ficar difícil para você dormir, você não vai dormir bem. Quando chegar amanhã, de você acordar para ir para a escola de manhã, você vai estar muito cansado. Então, eu estou tirando o celular de você para que você possa ter uma boa noite de sono, certo? E a criança esperneia, não sei o que, ela vê aquilo como uma punição. Olha só, você explicou por que você está dando aquela punição, entre aspas, você explicou, você atuou, você deu a consequência, você deu a punição, que era tirar o celular, tirar aquele prazer daquela pessoa, informou para ela a realidade, deu para ela o princípio de realidade. Olha, se você continuar vendo o celular, você vai ter uma noite de sono ruim e amanhã você vai ter um dia ruim na escola, porque você não vai ter dormido direito. Certo? Certo. Desprazer, que é tirar o celular, realidade, beleza. Sobrevivência no outro Se você dia. fizer isso, né? Se você fizer isso centenas de vezes, pode ser que essa criança se habitue a fazer isso. Mas isso, ó, paciência. lembrando que no meio disso vão ter várias tentações. Vão ter outras pessoas que vão estar quebrando as regras. Então ela vai chegar na escola, por exemplo, e o Zezinho vai falar assim, eu peguei o celular escondido da minha mãe e voltei para o quarto e continuei até 2 horas da manhã com o celular, entendeu? Então, assim, existe aquele grupo que quebra as regras. Sim. E vem com um discurso de prazer. E daí você pensa, putz, será que eu não sou um trouxa? Que fica aí fazendo tudo certinho? Será que eu não devo pegar e me satisfazer o meu prazer e que se dane tudo? Me recompensar. E daí o que eu quero trazer? Isso no sentido individual, né? Vamos pegar de novo a questão do cinto de segurança, assim. Se você usa cinto de segurança, evita a morte e tal, isso melhora a sociedade também. A gente tem menos lutos, menos famílias perdendo pessoas, tal. Isso é bom para a sociedade também. Daí eu um trânsito mais concordo, seguro. Né, um trânsito mais seguro. Daí eu concordo que seria uma mudança no sentido positivo da sociedade. Então, se eu consigo criar uma culpa que, além do desprazer individual que eu evito, mas eu evito também um mal-estar na civilização, se eu evito também algo de ruim para o grupo inteiro, eu estou internalizando, daí sim, uma ética boa, que tem a ver com a preservação do meu grupo. Vamos pegar, por exemplo, agora a questão das mudanças climáticas, que é algo planetário. A gente tem um grupo que quer explorar a Terra, e depois a gente vê o que acontece, e tem um grupo dizendo, olha, a gente não pode mais lidar com a Terra desse jeito, porque senão o grupo inteiro, a humanidade inteira, vai ter problemas. Então, o que diria a questão da culpa, né? Se as pessoas que hoje querem explorar a Terra indefinidamente se sentissem culpados pela criação de um clima que vai prejudicar todo mundo, ele pararia. Só que ele não sente culpa. Ou ele, pelo menos, vê vantagem no prazer de usufruir de uma vida boa. Ele é recompensado. Vamos pegar aqui na Amazônia. Ele não é punido, ele é recompensado. Punidos são ele os é outros, recompensado, né? Que já estão sendo punidos. Vamos pensar assim. Mas vamos pensar assim, em um tempo menor. Vamos pensar na espécie humana. Essa pessoa que busca essa recompensa de, por exemplo, viver uma vida rica, certo? Vamos pegar alguém que, por exemplo, explora ouro na Amazônia, por exemplo, e desmata tudo
lá, que se dane e enche o rio de mercúrio. Ela está tendo um prazer na vida dela, certo? Talvez ele morra rico pra cacete e aproveitou tudo de bom que a vida é capaz de oferecer. Agora, e quem vem depois? Quem vem depois, de repente, da própria família dele? Netos, bisnetos e por aí vai. Daí, como professora Entendeu? e educadora, a importância de se ensinar empatia e solidariedade, a importância de conhecer o outro para deixar de ver o outro como uma coisa e ele passar a ser humano para você, né? Humanizar ele ali e tal. E a solidariedade e a... Algumas pessoas falam assim, mas isso aí tem que aprender em casa. Não, gente, deu ruim, não aprenderam em casa sobre empatia, sobre solidariedade, porque a família, muito obrigada, a família, ela ensina você a conviver com os iguais, não com os diferentes. É a escola que te ensina a lidar com os diferentes. É por isso que na escola você vai fazer mostra cultural sobre o meio ambiente. É por isso que na escola você vai fazer pesquisa sobre o mundo, para ver se a sua visão abre. E isso eu estou falando aqui, viu, Unesco? Pode me premiar por conta disso. Mas é porque não deu certo, porque o pai e a mãe também são seres humanos em busca dos seus prazeres, tá? Querendo recompensas também. Então, assim, a culpa, nesse caso não tóxica, ela é uma forma de nos controlar. Nem tudo pode ser recompensado, certo? E embora pareça... Ou pelo menos assim, não recompensado às vezes no curto prazo, né? Exato. Ou não recompensado você, única individualmente, Sim, né? e tem muita gente que age, tem uma ética, como eu falei para vocês, da hipotética, que é a ética da recompensa. Não tá acontecendo nada, estou fazendo. Ele faz, não acontece, por que comigo acontece? Aí a gente tem esse problema do planeta, gente, é ético. E o problema do meio ambiente, ele é ético. Ele é social, ele é parte da educação, ele é filosófico. Não dá para fugir, é filosófico. Precisa falar, discutir e tirar essa coisa de que é um tabu falar sobre parar de ganhar. Parar de ganhar dinheiro. Gente, não vai rolar. Não vai dar certo. A gente precisa de quantos janeiros, de quantos verões cheio de tragédia no Brasil para a gente entender. E no mundo. Quanta gente morrendo de frio, assim, de calor, enfim. Né? Mas a gente pode finalizar essa parte para a culpa individual? Isso, voltar. Então, assim, eu acho até foi, assim, não sei se foi, na verdade, assim, eu vou dizer por que eu pensei no tema culpa. Porque eu ouvi a música Culpa, só por causa disso, na verdade. Aquela música do Terno, né? Culpa, eu ouvi e falei, porra, culpa, né? Vamos falar. Mas, se for pensar bem, acabou sendo uma sequência interessante, porque a gente falou sobre Apocalipse, sobre o juízo final, sobre a questão do pecado, do justo, você falou muito a questão da escolha dos justos, tal, né? E que tá lá super ligado com a culpa, né? Quem que vai ser arrebatado? Quem não for declarado pecador, culpado, quem se arrependeu de coisas muito dos ruins, seus pecados. Por Deus. Quem se arrependeu das suas culpas, Exatamente. por exemplo. Né? Você foi culpado, e daí, mas alguém te livrou dessa culpa. Você foi absolvido. Isso. Né? Ou abduzido também, né? Porque o arrebatamento nada mais é do que uma abdução, né? Mas beleza, é viagem. Mas existem daí, eu acho que a criação de culpas, que eu acho que são muito complicadas, que é a culpa por você ser quem você é. É a culpa, por exemplo, né? É a culpa, por exemplo, que, sei lá, algumas religiões podem trazer de, por exemplo, você se interessar por uma outra religião. Digamos que você cresce, sei lá,
em um lar católico, por exemplo, em que é dito que, né, a interpretação da Bíblia é aquela, tal, mas você começa a simpatizar por alguma doutrina evangélica, Pelo tambor. né? Ou por uma religião Afro. de matriz africana, ou uma religião mais espírita, né? Para o lado mais kardecista, ou por uma religião islâmica, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, acho que a gente pega, por exemplo, a gente ocidental fala demais das religiões orientais, assim, né? Budismo, Você hinduísmo. pega aquela questão do ou não, do Oriente Médio, digo assim, né? Você pega o hijab, por exemplo, que é aquele lenço que a mulher usa, fica lá, é controle e tal. Se você fala com aquela mulher, ela gosta, né? Então, assim, a gente, essa questão da culpa, por exemplo, que a religião traz, de você, de repente, sentir culpado por perceber que você não é exatamente aquilo que disseram que você tinha que ser. Ou, por exemplo, daí vamos entrar a questão da orientação sexual, por exemplo. Dizem que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, mas daí você é um menino que também gosta de rosa, mas tem orientação sexual heterossexual, por exemplo. Ou não, Ou às vezes... você continua gostando de azul, mas você tem uma orientação sexual homossexual. Ou você simplesmente... Né? E daí você se sente culpado. Ou você simplesmente não quer brincar de boneca, você quer jogar futebol, você quer esse desafio. Entendeu? O seu desafio não é pôr a roupa na Barbie, é fazer gol. Por que não? Você tem que se sentir culpada, por quê? Não estou falando aqui, todo mundo que é diferente é punido. Muitas vezes, você está falando da orientação sexual. Eu acho que foi a mãe do Paulo Gustavo, o ator, né, falecido. Eu não sei em que momento eu ouvi isso, mas eu também já ouvi de outras pessoas. Quando eu soube, as pessoas falam, quando eu soube que meu filho é homossexual, eu temi pelo que ele passaria. Então as pessoas dizem assim, eu sei que ele vai ser punido socialmente. E é isso que me dá medo. Sim. Entendeu? Também tem essa situação, né? Então, que é a ideia de uma espécie de pecado original, que é uma ideia de culpa que você coloca na pessoa e que nem você falou muito bem no começo. Uma culpa é ligada a uma punição. Então, quando a mãe do Paulo Gustavo pega e fala, eu tinha medo do que ele ia sofrer. A ideia, ele ia ter punições, porque um conjunto grande de pessoas ia ver ele como culpado de quem ele era, da orientação sexual dele. E isso vai para outras coisas, como, por exemplo, a forma física. Sim. Né? O seu aspecto físico. Sim. Né? Alto, baixo, gordo, magro, cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo enrolado, olho claro, enfim. Você você tem culpa. Você simplesmente é. Sabe que tem uma coisa que acontece muito com a pessoa que é gorda. Uma vez a gente conversando, eu, o Lelê, que está aqui assistindo, a gente chegou numa conclusão, né? Quem que é mais desprezado? A pessoa gorda ou a pessoa com algum tipo de deficiência física? A pessoa que nasceu ou que passou por um acidente e acabou sendo acometido por algum tipo de deficiência, ele é visto como uma fatalidade, ele ficou assim. Então ele é desprezado, infelizmente, ele é desprezado por uma sensação de pena ou estética, alguma coisa assim. Bom, o gordo... Ele é vítima. O gordo, a pessoa gorda, ela é culpada de ser gorda. Ela é desprezada porque é culpa dela, uma escolha dela ser gorda. Então, quem que é mais desprezado é aquele que é julgado como culpado pela forma que é. Sim. Né? E até você pode dizer... Por quê? Porque tem a ideia
No caso deixa eu só acrescentar, no caso da pessoa gorda, criou-se a ideia de que nós somos capazes de formatar o nosso corpo do jeito que a gente quiser. Então, se eu não tenho um corpo de determinada forma, que foi colocada como a forma mais correta, a culpa é minha. Exatamente. Agora, se, por exemplo, se uma pessoa, sei lá, nasce com alguma deficiência física ou mental, a culpa não foi dela. Ou se ela sofre algum acidente, se não foi ela que provocou, a culpa também não foi dela. E daí ela é digna de dó, de pena. Ó, coitado, é uma vítima. Ela não é punida, né? Pelo menos não dessa forma. E é muito interessante isso, porque a pessoa, ela cresce se sentindo culpada e ela, vou trazer aqui o fato de ser gordo e gorda, ou gordê, por conta do que até onde eu quero chegar. A pessoa, quando ela se sente culpada pelo corpo que tem, vocês não têm noção, ou talvez tenham, dos transtornos alimentares e mentais por se sentir culpada porque comeu, porque bebeu água pra caramba e encheu a barriga. Entende? Eu conheci pessoas que cheiravam o chocolate, mas não comiam. Eu já conheci pessoas que mastigavam o chocolate e cuspiam. Entende? E só que a culpa dela era assim, a minha culpa era outra, né? E cada um desenvolve, mas a base é o quê? Culpa. O que a culpa é capaz de fazer com uma pessoa? A gente sabe que o primeiro passo, né, aí é se perdoar. Não é? E se perdoar por quê? Porque você é culpado. Quem perdoa? Deixa eu só acrescentar aqui, para depois a gente não ser acusado de capacitismo. Assim. A gente está fazendo uma comparação da relação que comumente existe dessa questão de culpa. A gente não está querendo dizer que a pessoa gorda é mais maltratada do que a pessoa com algum tipo de limitação física ou mental em função de alguma questão orgânica. Não é uma competição. Né? A gente sabe muito bem, a gente sabe, me veio aqui a ideia, por exemplo, de repente a pessoa é cadeirante, por exemplo, e precisa usar aquele elevadorzinho do ônibus. Tem gente que fica de saco cheio, pô, tem que sair de casa. Agora fico esperando esse fulano descer ou subir do ônibus com esse elevadorzinho aqui, ó, ao tempo, meu. Então, estou querendo dizer que não existe intolerância, que não existe uma agressividade em relação a pessoas com algum tipo de limitação física ou cognitiva aí. Né? Existe. Né? Assim como também existe a pessoa, sei lá, digamos que a pessoa, de novo, vamos pegar o exemplo do ônibus de novo. A pessoa vai ter que passar na roleta, ideia é difícil, não sei o quê, a fila para, porque a pessoa não consegue passar na roleta tal. De novo, por que essa gorda sai de casa? Por que pega ônibus? Essa gente tem que pegar táxi, não cabe no ônibus. Não, o errado é a roleta. A roleta e certo? A pessoa que está falando nesse nível com ela. Sim, então assim, só estou querendo, não quero, quero deixar claro, não é uma questão de capacitismo aqui. Não, e mesmo porque a gente também não está legitimando que as pessoas devam ser tratadas assim. A gente trouxe alguns traços da realidade, né, social, como ela encara o diferente, como ela encara as pessoas. Você pode ter certeza que existem pessoas que não passaram ainda bem por essas experiências, embora tenha algum tipo de limitação ou seja gordo. Agora, a realidade é bem essa. Existe, sim, esse tipo de comportamento por parte da sociedade em relação a essas pessoas.
Então, assim, daí é que a questão que a gente estava falando. Daí tem a criação da culpa ruim, da culpa tóxica, que é aquela, uma delas, de você se sentir culpado por quem você é. Porra, é uma puta sacanagem, É uma entendeu? violência. E daí é que você. É um tipo de E violência, daí, né? Subjetiva. sim, né? E daí é um processo que nem você falou. Ela tem que se perdoar. Para se perdoar, antes de se perdoar, ela tem que entender o que que ela tem que perdoar. O que que há nela, o que que faz parte da existência dela, que não é culpa. Ela precisa, e daí é que entra, sei lá, psicólogo, qualquer outro profissional que seja capaz de promover, ou a pessoa sozinha, às vezes, sei lá, de promover nela própria uma ressignificação dessas culpas, e ela entender que não, né? Que não é culpa dela. Ela não é culpa porque nasceu mulher, porque nasceu homem, porque é gordo, porque é magro, porque é branco, porque é preto, nem nada. Não existe culpa nisso. É uma característica da pessoa e não tem nada de errado nisso. Sim, com certeza. Né? Mas a sociedade traz essa questão das culpas, é que nem você falou. Você imagina essas questões ligadas ao corpo. Aonde a gente vai, a gente leva o corpo. Então, aonde a gente vai, a gente leva a culpa. Porra. E às vezes não, é bem comum você deixar de se olhar para deixar de se sentir culpado. Então você passa a não existir. Aí sim você passa a não sair. Aí sim você passa a querer passar desapercebido da sua própria existência e na sua existência social. Por isso que vários movimentos, vários gritos, né, falam sobre, tem assim esse slogan, eu existo, né? A minha existência, a minha voz diz que eu existo. E as minorias, geralmente, elas se comunicam com a sociedade assim, eu existo, estou aqui, não é? Você não pode me ignorar. As políticas públicas também não podem me ignorar. É por isso que a gente tem todo um trabalho, os psicólogos, de entender e desenvolver leis que afirmam e legitimam que a orientação sexual não é uma escolha propriamente dita. O gênero não é uma escolha propriamente dita. E a gente, ao invés de culpar, condenar, julgar e já condenar, a gente precisa, talvez, se eu não estou afim de entrar nesse assunto, não entra, mas eu preciso respeitar. Eu preciso entender que essas pessoas existem. E até eu que usou bastante o pronome neutro é um grito de que algumas pessoas não binárias existem. Não é? E a gente precisa, aquela frase típica, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa, na verdade, entender o que é isso. Viver sem existir é triste demais. Chega a ser criminoso eu impedir a existência de alguém. E assim, a coisa, eu acho que a consequência mais horrível e gritante é quando ela não existe, não se vê e parte para aquele momento em que eu não quero existir mesmo, eu quero dar fim a tudo isso. E a gente sabe que existem. Isso é uma motivação, né, para determinadas formas de acabar com o seu problema, com a sua dor. E daí, assim, que nem você me provocou no começo lá, todas as culpas foram criadas pelos homens e tal, a gente pega a questão da culpa colocada nas mulheres, assim. Então, por exemplo, se uma mulher resolve naquele dia usar um short mais curto, tá um sol do cacete, ela bota um top e vai, sei lá, vai no mercado. E daí mexe com ela, fala um monte de besteira pra ela, tal, e ela volta pra casa reclamando. Porra, esse bando de homem falando
porcaria para mim na rua, tal, não é de se duvidar que alguém vai falar assim, mas também culpa sua, né? Olha o jeito que você sai na rua, com esse short, com esse topzinho, culpa sua, né? Ou seja, então, tem toda aquela questão das interseccionalidades, tal, mas com certeza, a gente até estava falando, né, outro dia, a respeito das culpas entre homens e mulheres, mas eu acho que é inegável que o conjunto, a carga de culpas é muito maior em cima da mulher, né? E daí a gente vai acrescentando em cima da mulher, a carga é maior em cima da mulher negra, a carga vai ser maior em cima da mulher trans, da mulher negra e trans, vai ser maior em cima da mulher da periferia. Então tem toda aquela... As culpas vão se amontoando, né? Aquela ideia assim, e lembra a questão da responsabilidade. Então, por exemplo, a culpa a gente definiu no começo como uma responsabilidade por algo que é ruim. Então, se a mulher saiu na rua e os homens mexeram com ela, coloca-se a responsabilidade desse assédio na rua nela. Como é algo que foi ruim, então é culpa. Aí assim, você está sendo punida pela sua escolha, né? Então, a sociedade tem uma regra. A culpa é sua e a punição... A culpa é sua e a punição foi justa. Você procurou isso. Você saiu assim, a culpa é sua e já recebeu a punição. Então não reclama, né? E daí chega ao extremo, por exemplo, do estupro. A ideia de culpabilizar a mulher por algo horrendo que aconteceu com ela. Por uma escolha masculina. Por uma escolha masculina. Que não se sente culpado e nem punido, porque a ele foi normalizado, entendeu? Normalizado que o corpo da mulher, quando não está com uma coleira ou uma etiqueta dizendo de quem é, ele pode usufruir. É de todo mundo. É horrível dizer... Eita, não, é horrível dizer isso, mas de uma forma prática, é isso. Não é? As mulheres convivendo há séculos, milênios com essa situação, não é de se estranhar nem um pouco dela não querer dizer que foi estuprada. Porque aquela que também foi estuprada é capaz do grupo normalizar que ela pode ser continuamente estuprada. Isso acontece em faculdades. Isso acontece em lugares que vocês não podem... Assim, isso acontece, gente. Só disso acontecer já é uma coisa assim, caramba, sim. E, não vou passar pano para homem, lógico que não, mas isso é fruto de uma educação, que, como a gente estava falando, lá atrás, ela é da hipotética. É a educação construída em cima da culpa hipotética. Se ninguém descobrir, tô bem. Mas ninguém vai me culpar, me condenar, me punir, porque eu sou homem. Homem não tem culpa disso, a culpa é dela. Então, não adianta a gente achar que as pessoas vão tomar sua consciência, porque quando a gente estuda a estrutura social de como ela é construída, a gente fala assim, mano, isso daqui, ou tem um choque, né? E esse choque eu diria que vamos condenar, tá? Ou a gente acaba indo para um outro tipo de julgamento chamado cancelamento total da sua vida social, que é o que acontece hoje. Hoje, um homem envolvido com qualquer escândalo de assédio, ele perde emprego, ele perde tudo. Não é porque a sociedade... isso... Desculpa, só para eu concluir, porque assim... Se a gente tem um sistema, uma estrutura que não pune, então a gente vai punir. Punir a gente, de outra forma. O que também é problemático. Entende? Porque foge daquela racionalidade que a gente está falando lá no começo, né? Do julgamento racional, com provas e evidências. Então, assim,
A nossa existência é entre o caos e a civilização o tempo todo. A gente está aqui, né? Sim, Entre o sim. caos e a civilização. E a culpa, ela também está entre o caos e a civilização, quando ela é tóxica, quando ela não é. E, cara, não quero mais nem falar sobre isso, Márcio, me dá até um medo. Pode falar você. Então, tanto é que acabam acontecendo os movimentos, o nome tem tudo a ver, dos conservadores. Então, assim, quando chega, sei lá, os movimentos feministas, por exemplo, e dizem que os homens são responsáveis por determinadas coisas, por exemplo, que o homem é responsável por um estupro, e como se trata de algo ruim, não é responsabilidade, tão somente é culpa. Então, quando chega o feminismo e ensina que o homem é culpado disso, é um movimento contra aquilo que estava acontecendo, contra o status quo. Daí vem os conservadores dizendo, não, vamos conservar. Só que assim, eu sei que ser conservador não significa só dizer vamos manter os crimes. Não. Tem o conservador de um jeito e tem aquele conservador aproveitador. Oportunista aquele e conservador que quer só... Né? Aquele conservador que quer conservar só aquilo que é bom para ele conseguir continuar a manter os seus crimes. Tá? Então, não é geral, assim, conservador mauzão. Assim. Tanto é que tem daí esse movimento. Só lembrando, né? Que também... Só lembrando que existe também progressista que estupra. A gente está falando aqui em conservar uma ordem histórica, social, que antes não punia e agora pune. Que antes culpabilizava a mulher e hoje dá voz para ela. É conservar esse tipo de ordem. Não necessariamente conservador político, né? Mas em termos de estupro, assédio sexual, ele transcende a sua posição política. É uma coisa homem. Culpa de vocês, essa é culpa de vocês. Não, é interessante, Márcio, estou brincando aqui sobre essa culpa, mas os homens também estupram os homens, né? Não é só uma questão com mulher, né? Os homens também estupram homens, os homens estupram crianças, os homens também estupram até animais. Então, assim, é uma coisa que um dia vocês conversam entre vocês, mas quem foi que... essa questão da sexualidade e poder, né? Mas isso é coisa para outra live. Sim, né? E daí, assim, para a gente tentar fechar de um jeito um pouquinho mais leve... Gente, a gente sempre tenta ser leve, mas a gente não é gratiluz, com todo respeito. A gente não consegue não ser realista com a sociedade. E ser realista com a culpa tipo assim, não é buscar o perdão, é buscar o que te motiva a se culpar tanto, né? Às vezes eu tô falando com o Márcio assim, eu tô só pensando que eu vou falar na minha psicóloga. Amanhã, coitada. Mas assim, a culpa, ela é perigosa. Qual a culpa que você carrega? A gente tem culpa de muita coisa. Eu, Márcio, tenho culpa de várias coisas. Várias coisas. Eu sou culpada. Mas carregar a culpa não é bem assim. Carregar essa culpa, estender essa culpa para a tua vida e ela te proibir ou ela te restringir de existir, são coisas diferentes, né? Eu assumo meus BOs. Você falou assim, eu tenho várias culpas, mas ficar carregando, não. Então, eu acho que a coisa já começa por aí. Primeiro, identificar as próprias culpas, os próprios erros, né? Só que para identificar isso, eu preciso ter claro de que é meu, não do outro.
Ou não algo que criaram, que me fizeram fantasiar que é minha culpa. Exatamente. Certo? Então, por exemplo, digamos, por exemplo, que você, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, tem aula, digamos assim, que a gente fez essa live um pouco pesada, tal, você fala, quer saber? Eu vou abrir uma garrafa de vinho e vou tomar inteirinha. E que se dane amanhã. Amanhã eu vejo, certo? E daí, amanhã você pega e não consegue acordar, não vai para a aula, perde o dia de trabalho, o seu colega tem que te substituir, E dá rolo para tudo quanto é lado. tal, então, certo? Daí, a culpa é sua. A culpa é sua, porque você sabia que poderia acontecer isso, certo? E daí você pensa, puta merda, eu sou folgado, eu sou um idiota mesmo, pra que fazer isso, né? Não poderia ter feito isso outro dia, na sexta, por exemplo, tal. E fala, ai, cacete, beleza. Daí você pega e procura não fazer mais isso. Você assume, percebe que cometeu o erro e procura não fazer mais. Agora, se daqui para frente, toda quinta-feira, você pensar, ai meu Deus, aquele dia que eu bebi, faltei na aula no dia seguinte, não sei o quê. Se toda quinta-feira você continuar a fazer assim, não vai ser bom para você. Você não precisa ficar lembrando do que aconteceu toda hora, se martirizando, para não cometer aquele erro novamente. É simplesmente aprender e pronto. Certo? Sim. Não sei se o exemplo foi bom, eu sei que você não faria isso nunca. Não, né? tem gente que. Não faria. Carregar culpa também, meu, na boa. Só a sua já tá bom demais. Sabe, eu vi esses Não dias é? aí um negócio, e até falando, né, de um negócio pesado, né? Falava assim, ó, se o seu partner, se o seu companheiro, se o seu parceiro, toda vez que acontece uma coisa errada, ele fala que a culpa é sua, vaza. Conviver Sim. com pessoas que te culpam ou que te fazem se sentir culpada e pensar que é culpada o tempo todo, meu, vaza, essa pessoa aí é tóxica. Você não precisa disso, entende? Você precisa estar Agora, atento às coisas que vão te levando pro buraco, mano. Né? Dá um tempo. agora, por exemplo, digamos que você aprendeu desde novinha que não se deve beber bebida alcoólica na quinta-feira. De segunda a quinta, não se pode beber bebida alcoólica, Só por exemplo. sexta. Tá? Só sexta Uma que coisa que te pode. ensinaram. Então, digamos que te ensinaram isso, que é errado, que é feio, que não é legal. E daí você pega hoje, depois da live, quinta-feira, você pega e toma uma tacinha de vinho do Porto. Beleza? Daí beleza, você toma uma tacinha, tal, e beleza, vai lá, sei lá, toma o seu banho, janta, sei lá o quê, e fica de boa e dorme feliz da vida, dorme bem. Amanhã você acorda de boa, vai tranquila para a escola, dá uma aula maravilhosa, tal, mas depois, puta merda, mas eu bebi na quinta. E não pode, não é certo. Meu Deus do céu. Percebe? Essa é uma culpa fantasiosa, porque não houve prejuízo, não houve problema. Disseram para você que isso era problema, mas não existe problema real. Não tem problema nenhum. Você não causou prejuízo nem para você e nem para os outros. Aliás, dizem que uma tacinha de vinho é bom para o coração, né? Então, assim, percebe? E daí chega a hora de você começar, peraí, isso que estão me dizendo, que me disseram que é errado, realmente é errado? Realmente provoca um problema em mim ou nos outros? E às vezes não. O que nem a gente estava falando agora há pouco da questão da orientação sexual, né? Eu ser homossexual, por exemplo, cria um problema para alguém?
para mim ou para outra pessoa, Ai, mas né? e o meu filho? Como eu vou falar com ele? Quando ele vê duas pessoas beijando. Então, gato e gata, você consegue, vai por mim, você consegue explicar. Né? Então, assim, deixar o chinelo virado para cima, por exemplo, né? A mãe morre, essas coisas assim, né? Então, Se assim, você não arrumar a a gente cama, precisa, primeira se você não coisa. arrumar a cama, seu anjo da guarda fica dormindo aí. Ah, eu não sabia, essa história eu não sabia. Então, assim, existem culpas que colocam pra gente, a gente carrega lá, naquele código moral dentro da gente, já adulto, às vezes a gente já nem pensa mais nisso, mas a gente sofre, e às vezes a gente sofre fisicamente. A gente tem sintomas físicos de sofrimento em função daquela culpa que disseram pra gente que é culpa. Daí que chega a hora é começar a pensar o que é realmente responsabilidade minha, que eu posso ou eu não posso mudar e gera algum sofrimento em mim mesmo ou no outro. Você vai ver que um monte de coisa, primeiro, não está no seu controle, né? Segundo, é fantasioso. Disseram para você que é errado, mas na verdade não é. E terceiro, às vezes é responsabilidade dos outros. Uma coisa muito comum, por exemplo, acontece em relacionamentos, por exemplo, que, de novo, é uma coisa que acaba pesando mais em cima da mulher. Aquela coisa mas o seu casamento acabou, alguma coisa você fez de errado, Ou né? você não fez. Ou você não fez, né? Falando para a mulher, mas também você não se cuidava, mas Você não também você preparava, criticava muito você ele. não preparava um jantarzinho. Olha aí como você relaxou, engordou, né? Aí olha o seu cabelo, não sei o que, não sei o que lá. E daí você vai ver, a realidade é o cara que já não gostava mais dela, que foi gostar de outra pessoa, que enjoou, sei lá o quê. A culpa não é dela. Então, de novo, a gente precisa saber identificar. Para a gente conseguir se livrar dessas culpas, a gente tem que primeiro identificar a culpa em si e se ela realmente é minha. Se for minha, beleza, eu vou analisar isso, eu vou procurar mudar isso para eu não cometer erros novamente. Agora, se não for minha, É desapega. como, A gente até falou um pouco disso na live do desapego, é né? como dizem os grandes filósofos. Ema, 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 cada cu com seus problemas. Já diziam os filósofos. Né? E uma coisa é a questão do perdão também, né? A gente precisa se perdoar, só que a gente também precisa perdoar o outro. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo besta que eu falei. A família ensinou que não se deve beber bebida alcoólica de segunda a quinta, e você bebeu. E daí você pensa, nossa senhora, eu passei a vida inteira sem tomar uma gota de álcool de segunda a quinta. Nossa, mas ai que gente ruim. Ai, minha família é horrível porque me ensinou isso, tal. É culpa deles que eu perdi essa vida inteira, assim, não sei o quê. E fica remoendo, remoendo, remoendo. Você precisa perdoar também a diferença, o jeito diferente dos outros verem. E se perdoar também, talvez por ter sido trouxa por tanto tempo. E daí o que eu vou fazer daqui para frente? De que maneira eu vou lidar com aquilo que eu perdi daqui para frente? Perdeu, perdeu, meu. Já era. Não tem como voltar. E é interessante que você falou sobre perdoar o outro, e você também falou sobre se perdoar. Você não precisa se perdoar porque você é culpado do que você é. Mas você precisa se perdoar pelas decisões que você tomou referente àquilo que te colocaram. Eu, por muito tempo, eu passei tentando me perdoar pelas decisões que eu tomei de fazer coisas com o meu corpo, movida pela culpa.
Aquele papo todo que a gente já falou. Mas eu tomei uma decisão. No começo foi uma decisão que não foi tomada, ela foi tal. Só que eu cresci, eu amadureci, e aí eu precisava dizer, eu vou continuar tomando essa decisão? Como é que eu vou lidar com isso? Agora, eu sou consciente. Que decisão eu vou tomar? Não é? E Márcio, você que é psicólogo, você sabe que o primeiro passo para qualquer mudança é tomar a decisão. E a decisão de se perdoar é lidar, né, com parte de todo esse problema ter sido decisão sua. Agora você imagina só, você estava falando também das suas escolhas, e óbvio, as suas escolhas foram resultado de uma determinada visão de mundo que lhe ensinaram desde pequenininha. Sim. Imagina só o quão amargurado ia ser a sua vida se você resolvesse culpabilizar a sua família, por exemplo. A religião. Já culpabilizei, mas já superei. Sim, não, sim. Tudo bem, faz parte da fase. Sim, né? sim. E todo dia você falou assim, sei lá, chegasse para alguém da sua família e falar, aquela vez que eu voltei chorando da escola porque eu me senti feia e não sei o que, a culpa é sua, não sei o que e tal. Não ia adiantar nada, só ia trazer amargura para a sua vida, ia tentar mudar uma coisa que não tem como mudar, que é o passado, mas também tem a questão do futuro. A gente querer que as outras pessoas sejam também punidas pela culpa que criaram na gente. Querer, por exemplo, que as outras pessoas mudem em função de alguma coisa ruim que a gente fez por conta da culpa que nos colocaram. Então a gente fica querendo punir. Então daí a gente quer punir aquele que imputou em nós uma determinada culpa. Então, digamos, por exemplo, você fala abertamente a questão da religião, o quanto que a religião lhe trouxe um controle muito grande, limitações e tal. Imagina só, cara, se você entra na vibe de querer mudar a religião. Imagina se você entra na vibe, não, agora eu vou criar um movimento para fazer com que determinada religião mude. Eles têm que parar de ficar falando isso. Tá errado. Meu, é luta perdida. A não ser que seja crime o que ela esteja falando, mas não é o caso aqui, tá? Só pra... Sim, né? Sim. Então... Cara, eu vou ter que falar um negócio aqui de gratiluz, tá? Seja a mudança que você quer que os outros sejam. Ah, sim, sim. A mudança, cara. Cara, você só tem controle e olhe lá sobre você. Você não tem controle sobre o outro, você não tem controle sobre o gosto do outro. E olha, se você está controlando demais o outro, alguém está sendo enganado. Provavelmente você. Não é verdade? Essa questão de carregar culpa ou querer se safar da culpa culpando o outro é um escape, é uma coisa, cara, é tipo se colocar veneno todo dia. Entende? Como você falou, você quer punir. A gente adora punir. A gente se pune, a gente pune o outro e a gente pune o tempo todo. Né? Em algum momento você vai ter que parar. Você vai ter que parar. Porque só punir o outro te impede de conhecer a sua culpa e ainda te mantém também se punindo. Sabe, quando eu saí da igreja adventista, eu fiquei com muita raiva, eu falei muita coisa, falei muita merda, me perdoei todo mundo, né? Tal. Só que assim, eu também sou humana. Eu sou humana. Era a minha fase. Mas aceitei o processo. E hoje é uma cicatriz.
Me lembra da dor, Sim. mas é uma cicatriz, entende? Mas eu tive que um dia virar para mim e falar assim, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais fazer isso. Então, eu não sei dizer exatamente, nem sei se eu posso dizer psicólogo, mas no fundo, a responsabilidade é nossa. É a gente que vai ter que encarar isso aí, meu. Eu já me cansei de sentir culpada por certas coisas. Aí uma vez eu fui no psicólogo e falei assim, ele perguntou o que você queria, né? O que você quer, por que você veio aqui? Eu falei assim, eu quero parar de sentir culpa. Mas culpa do quê? Eu quero parar de me sentir errada das coisas que me fizeram acreditar que eram erradas. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais. Aí eu falei assim, ó, se vira, eu quero deixar de ser adventista. Porque para mim, eu falei isso mesmo, tá? Eu falo, gente, os meus psicólogos se divertem comigo. Se divertem, viu? E quando eu disse isso para ele, ele ficou olhando assim para minha cara e ele precisava saber o que era tudo aquilo. E foi um longo caminho até eu saber que não era exatamente ela, né? Em algum momento eu disse sim. No começo eu não disse sim. Mas em algum momento, Márcia, a gente diz sim, pode fazer, pode pisar em mim, que eu já não estou mais nem aí. Então, sei lá. Sim. Eu sei que o momento mais difícil de toda a minha vida, puta que foi quando a minha psicóloga disse, mas qual momento você acha que você poderia ter parado? Eu falei, e eu pensei umas 3 semanas sobre isso e disse, putz, eu deveria ter parado aqui. Há 17 anos. Por que eu continuei? Por que eu continuei deixando isso acontecer? Eu não posso culpar. Aí foi a hora que você assumiu a culpa da sua escolha. Porque é como eu disse, enquanto você é criança, só que tem uma hora que, por que você não parou aqui? Daqui em diante não foi mais culpa, entende? Não foi mais exatamente culpa deles. É minha responsabilidade nessa dor. E às vezes a gente não quer parar para ver esse momento, e às vezes a gente não quer aceitar. E pior ainda, a gente tem consciência, mas não quer nem tocar nesse assunto, porque vai, sabe? E você vai passando para frente. Quando você vê, você tem 80 anos e câncer. Por quê? Porque você... Eu falo câncer, mas assim, você está doente, porque o seu corpo também não aguentou mais ser culpado das coisas que você pensa que é culpa dele e sua. E aí, o que você faz? Por isso que o Márcio, o psicólogo, está dizendo, você perdeu o passado? Perdeu, mas o futuro daí para, né? Outra frasezinha, gratiluz, de brinde, de grátis, mas o futuro está aí para ser construído. E quem dá o rumo a ele, quem que é? Cada um de nós, não totalmente, porque a gente não consegue controlar tudo. Essa ideia meritocrática de é só tá tudo na sua mão. Não tá tudo na nossa mão, cacete. Tem um monte de coisa que acontece que a gente não quer que aconteça e tá fora da nossa capacidade de controle. Né? Essa ideia tá tudo na minha mão. Eu posso, mentira. consigo? É mentira. Mentira mesmo, porque o dinheiro consegue. Tem muita gente que não tem dinheiro o mês todo, não tem dinheiro na vida, meu. Não tem. Aí, aliás, vou falar uma coisa, viu? Esse povinho que fala que você pode tudo, ele tá te vendendo uma ideia falsa, hein? Pronto, falei. Trabalhe enquanto os outros dormem, treine enquanto os outros descansam. Disse o herdeiro. Mas, enfim, disse o herdeiro. Disse o herdeiro, né? Disse o herdeiro. Então, para a gente até encerrando, que a gente já está chegando a 2 horas, o Instagram tá liberando. Filho. Então, muito
sei lá, principalmente adolescente, assim, chega reclamando, né? Putz, que a culpa de quem eu sou, minha tristeza toda, no meu pai e na minha mãe, não sei o quê. Beleza, cara. Identificamos essa sua maneira errada de se ver, de ver o mundo, foi trazida através da sua família, tal. Beleza. Só que, fi ou fia, liberdade anda de mão dada com responsabilidade. Liberdade anda de mão dada com segurar os próprios BOs, as próprias culpas também. Então, não dá para você ficar colocando tudo nas costas dos outros, do pai, da mãe, que seja. Identificar, talvez, condutas erradas do pai e da mãe. Existem condutas que às vezes são criminosas do pai e da mãe. Joga o BO para eles, culpa deles o que for necessário, mas não dá para ficar a vida inteira dizendo que a culpa de quem você é deles. É claro que existem coisas que não basta ter consciência para resolver. Não basta você ter consciência, por exemplo, que suas crises de ansiedade têm a ver com o fato do pai chegar em casa batendo na mãe, bêbado e quebrando tudo. Essas crises de ansiedade ou de pânico, o fato de você ter consciência disso não vai mudar as suas crises no dia seguinte. Certo? Mas é o primeiro passo. Agora, não dá também para você passar a vida inteira pensando, essas minhas crises não tem jeito, é porque eu tive um passado ruim e agora não tem jeito, eu sou carimbado com isso não vai mudar nunca. Não é legal. Você encontrar um culpado para suas coisas e carregar isso para o resto da vida, me parece muito mais um medo da responsabilidade. O medo de daqui para frente eu me responsabilizar pelas minhas coisas. Enquanto eu posso responsabilizar o passado, de quem eu sou no presente, beleza, eu fico nessa posição de alguém, de vítima que seja, mas só que eu não saio do lugar. O problema é que vítima também tem benefícios, né? Sempre tem alguém que vai querer cuidar de uma vítima, né? Mas não tem nada a ver com a autonomia daí, né? A liberdade, de novo, anda de mãos dadas com a responsabilidade, mas a responsabilidade por aquilo de bom que eu faço, mas aquilo de ruim também, das minhas culpas também. Segura os BO. Segura os BO. Já dizia os filósofos, segura seus BOs, né? Porque ema, cada cu com seu problema. Então, assim, com essa frase filosófica, deixo vocês para refletirem nessa bela noite de quinta-feira. Já desejo a vocês um bom fim de semana. Já digo, mas não vou dizer o quê, que já temos, olha só, tem tudo a ver, já temos o tema. Eu saquei. Saquei. Já temos o tema para a próxima conversa, que será a posteriori, não será hoje, não será ontem, Nossa. E com certeza não será amanhã. Porque, né? Mas será algum dia. Tudo isso não existe, né? Será hoje. Mas o que é hoje? Não. A gente está começando a devagar. Então, assim, vamos ver se a gente consegue fazer daqui 15 dias, tal, né? Mas, como você disse, às vezes o trampo pesa. O trabalho além disso aqui, os né? Prazos, Márcio. Os então prazos é isso. Voltaram. Os prazos. Sim. Os prazos. Por falar em prazo, só para terminar, eu sei que eu estou delongando, comentei com você, né? Assim, vai ter lá o programa hoje, né? Linhas Cruzadas, isso. né? Que é com Luiz Felipe Pondé, isso.
filósofo Luiz Felipe Pondé e a jornalista Thaís Oyama. O tema hoje vai ser sobre exaustão. Copiando de nós. Então, assim, né, eu acho, assim, é uma falta de criatividade, né, da TV brasileira. Com certeza eles nos assistiram há algum tempo atrás, da live sobre cansaço que nós fizemos. Olha, boa ideia, vamos fazer sobre isso. Então, hoje vai ser sobre exaustão, cansaço, burnout, às 10 horas, daqui quase meia hora, na TV Cultura, lá, copiando a gente. Sim, um conselho. Uma das coisas mais legais da minha vida foi me livrar das minhas culpas. Principalmente as que eu não tinha. É isso. Vale muito a pena. Sabe, a consciência da dor e do prazer de ser quem você está muito ligado com isso daqui. Eu tenho culpa, mas não as carrego. Né? Então, não ter culpa é impossível. Mas não carregá-las é uma liberdade, é uma coisa tão fundamental para a vida, para o conforto emocional, para você. Assim, é muito bom. Mas eu me livrei de algumas e passei a ter outras. Não que eu as carregue, mas lembrem-se, ter consciência das culpas me faz evitar fazer algumas de novo, por isso tem lugar para outras culpas, entendeu? É mais ou menos assim. Mas você merece o prazer de não se sentir mais culpado. É isso. Tchim, tchim. É isso aí. É isso aí. Boa noite mais uma vez. Descanse. Amanhã já é sexta, né? Tomara que tenha um clima bom amanhã. Espero que pare essas chuvas fortes aí, que tá causando problemas muito sérios. É verdade. Por aí. E nossa solidariedade, né? A todas as pessoas que perdem, que se perderam, enfim. É muito triste, muito pesado falar disso, mas se a gente puder ajudar de alguma forma, né? Cada um aí busca uma forma, de repente, de ajudar, se for possível, né? E esse ano é ano de eleições, então se a gente escolher um mau governante neste país, aonde tem a maior floresta tropical do mundo, talvez o maior conjunto de água doce também do mundo, a culpa pode ser um pouco nossa também, de mudanças climáticas continuarem a acontecer e ferrar com o planeta inteiro. Não escolham pessoas que não falem do meio ambiente de forma positiva, né? Que não tenham projetos e políticas, ou mesmo uma opinião favorável em relação ao meio ambiente, né? É para nossa segurança, né, gente? Pelo amor, né? E é isso. Sim, porque não é mais só uma questão, não é só uma questão de netos, é a gente já. Né? Não adianta mais ficar pegando a caixinha de leite lá e fazendo plantaçãozinha de hortelã. A gente já passou dessa fase. Agora a nossa fase é tomar decisões sérias. Já. Muito sérias. Sim. Beijo para todo mundo. Beijo, Márcio. Obrigado mais uma vez. Espero que você tenha arrumado a sua cama para o anjo da guarda poder... Ah lá. Para o anjo da guarda poder te acompanhar, certo? Isso aí. Bom descanso e boa sexta-feira. Obrigada para você também pela oportunidade. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.